Olá, inscritos do canal Verdade Urgente, Ricardo com vocês aqui mais uma vez, depois de uns dias bem trabalhados, graças a Deus, podendo trabalhar normalmente depois de toda a recuperação cirúrgica. Estou aqui gravando mais esse vídeo e você que acompanha o canal aqui, não deixe de acompanhar temas relacionados à política, que está chegando, enfim, aquele grande dia decisivo para o nosso país. Até para a América Latina, estamos todos na expectativa. Enquanto tem alguns contando ovo de ouro na cloaca do galo, né, macaquinho de Darwin, eu tô aqui orando, torcendo pelo nosso país e fazendo o meu papel, tentando despertar as pessoas e acordá-las para a realidade que está diante delas, e elas ainda não estão percebendo, porque de repente estão de olho naquela picanha com cervejinha no final de semana, companheiro, e outras besteiras mais. Pois bem, esse vídeo pode ser um pouquinho longo, eu peço a sua paciência, que você fique comigo até o fim, porque hoje eu quero falar da tamanha importância que foram estas eleições desse ano de 2022 e o impacto que ela trouxe para a nossa sociedade e para as nossas vidas. Se você quer saber mais, vem comigo. Pois é, eu nunca vi um ano eleitoral tão importante, com tanto peso e tanto impacto na nossa população e até no mundo, como está sendo essas eleições de 2022. Eu confesso que numa visão panorâmica eu pude entender: se o nosso país for entregue nas mãos de corruptos, bandidos e toda essa corja, ele será destruído. Nós vamos regredir, vamos sofrer um retrocesso e nós vamos afundar na merda, como outros países já afundaram. Macaquinho de Darwin, lembrando de você que mais uma vez, eu estou esperando você me passar a lista dos países prósperos, né, os países que vivem maravilhosamente bem, tem toda a liberdade de falar, de argumentar contra o governo, enfim, tem uma democracia, né, e é um país que vive literalmente, puramente do comunismo e estão se dando bem, tá bom? Quero que você me traga a lista, você tá me devendo ainda, tá? E não vem com um comunismo meia boca, tá? Não vou aceitar comunismo meia boca com mistura de capitalismo. Vocês adoram isso, mas enfim, deixa pra lá. Além da importância e do impacto que será o resultado dessas eleições, o risco que corremos por um lado e a guinada tremenda que o país vai dar, e já está dando esses sinais na economia, aonde já se ouviu falar de deflação. É uma palavra tão difícil que até para decorar tá dando trabalho. Deflação, a gente só falava em inflação. Estamos passando por uma deflação, saldo positivo, no rol das 10 nações mais bem economicamente. É isso aí, não dá para tapar o sol com a peneira, né? Porque as mídias estão aí para confirmar essas verdades, né? E pessoas de bem acabam divulgando isso daí. Nós tivemos aí que a guerra das tesouras, a falsa direita e a esquerda que revezavam no poder, segundo já ficou mais do que revelado, que eles são amiguinhos. E ainda hoje eles ainda tentam essas táticas, como nós vimos nos últimos candidatos que já foram eliminados, e acabaram manifestando ali o ladinho que eles mais apreciam. Então essa era a direita que a gente até foi enganado muitas vezes, e eu admito que eu mesmo já fui enganado, né, em uma dessas eleições, até por falta de opção, né, quando da mão ali que ficou Dilma e Aécio, eu acabei votando no Aécio por não ter opção nenhuma, e hoje descubro que ele era também da falsa direita. Então esse teatrinho deles acabou sendo revelado pelo Bolsonaro, que acabou ali entrando nas engrenagens do sistema e causando a maior bagunça. Foi um divisor de águas, ele mostrou ali que havia toda essa fuleiragem, toda essa malandragem, toda essa paspalhice com a nossa cara, né, com políticos revezando no poder, ganhando milhões, além de roubar bilhões de reais. E essa sacanagem não tinha fim. E ele chegou e começou a fazer as denúncias ali e expôs tudo isso. Expôs os bastidores da política. Isso foi maravilhoso. Hoje o povo criou interesse pelo assunto, principalmente por conta daquela torneirinha das mitadas, né, do Bolsonaro. Aquilo foi muito popular, aquilo ganhou
a atenção do povo, as mitadas que ele dava, sempre falando verdades, colocando as pessoas no seu devido lugar, expondo a hipocrisia delas, as suas intenções reais, com fatos, com provas. E aí, meu amigo, ficou difícil a gente tapar os olhos para a realidade. Infelizmente ainda tem um bando de gente ignorante, incauta ou canalha mesmo, que prefere tapar o sol com a peneira. Mas pessoas de bem acabaram encontrando nele verdades que eles não encontravam antes, porque a gente só tinha a transmissão por TV. Aquilo era regrado, meticulosamente elaborado, né? Quando o jornalismo chega com a notícia lá na TV, a galera já tá sabendo em 1 milhão de grupos já. E Bolsonaro se mostrou ser diferente, ele não fazia parte da falsa direita, tanto é que ele arrumou problema até com muitas pessoas que se diziam de direita e se mostraram verdadeiros traidores, mau caráteres. Frota, Joyce Hasselman, João Dória. Cadê você, João Dória? Ei, tiraninho da calça apertada. Tchau, querido. Ele acabou revelando até o caráter peculiar, particular de cada pessoa, desde os mais pequenos ali nos seus cargos até os mais poderosos das capas mágicas nas costas. O cara fez a diferença, admitamos. O cara expôs o Congresso às avessas para a população brasileira. Expôs toda a militância maquiavélica que havia lá, tentando aprovar projetos, impor leis na população para atender os seus desejos egoístas e morais. Despertou na população brasileira o sentimento quase que sepultado por completo de patriotismo, de amor à pátria, e ainda induziu muitas pessoas a uma fé mais ardente em Deus. As pessoas começaram a falar mais de Deus, a fazer orações, a clamar pela nação. Foi muito lindo o dia da independência, aquela multidão incontável em Brasília, orando o Pai Nosso, coisa linda de se ver. E as pessoas se unindo, deixando as diferenças de lado para um propósito comum, que é o bem da nação. Isso é lindo demais. Mudou a forma como muitas pessoas viam a política. Eu falo porque eu sou uma delas. Eu não interessava por política, eu tinha ranço de política. E eu tenho certeza que, como eu, muitas pessoas passaram a entender, a acompanhar e a gostar do assunto e perceber o seu papel, que ele tinha participação nesse ambiente, querendo ou não. E mais do que tudo, toda essa movimentação que Deus permitiu no nosso país acabou mostrando a luz e as trevas, o bem e o mal, os bons e os maus. Aí, nesse meio aí, eu vou reservar um espaço para os incautos, ignorantes, analfabetos, desinformados, né? Aquelas pessoas que não têm intimidade com a internet, tecnologia. Vou dar um desconto para esses que são facilmente presas, né, de espertalhões, de corruptos, mentirosos, que adoram comprar um voto, mas ele acabou colocando as pessoas para se manifestarem. E aí nós descobrimos, entre artistas, entre pessoas comuns, políticos, toda a sorte de classes, até médicos, pela fraudemia, nós descobrimos quem era quem estava do lado de quem e querendo o quê. E isso foi muito bom. A gente aprendeu a diferenciar e a separar as coisas, as pessoas. E hoje nós sabemos que as pessoas decididamente tomam o seu lado, ou por canalice, ou porque são mal informadas. As más informadas nós podemos ainda resgatar. Os canalhas, não. Eles têm seus desejos imorais, eles querem, buscam e visam satisfazer os seus desejos imorais. Eles tentam proteger algo que neles há, que eles não abrem mão. Pode-se notar que hoje as pessoas não têm tanto esse negócio de voto secreto. As pessoas já falam logo o lado que elas estão. Mas por quê? Não é sobre quem eu vou votar ou não. É sobre o destino do Brasil, o destino do nosso país, o destino da América Latina, do mundo. O país brasileiro é uma grande potência que está para se tornar um país de destaque ou um grande país a afundar nas mãos de comunistas, a se tornar uma desgraça, mais um exemplo de desgraça. Deus nos livre. E mais uma vez eu reforço, não é sobre um homem, é sobre os ideais. Sim, sobre ideologias. E eu, como cristão, falo por mim sobre o que eu aprendi há mais de 20 anos na palavra de Deus. É sobre a verdade de Deus. É sobre fundamentos
que não deveriam ser mudados e estão mudando aos poucos, corrompendo as sociedades, destruindo a moralidade humana. Os únicos detentores, pregadores, insistentes no meio da humanidade são os judeus e cristãos que levam a palavra do Senhor adiante. E eles estão sendo rechaçados, perseguidos, mortos, principalmente em países comunistas. E é sobre isso, é sobre o bem e sobre o mal. Você sabe por quê que eu apoio Jair Bolsonaro? Não é porque eu sou um bolsominion, eu já deixei isso mais do que claro aqui, eu não idolatro homem nenhum. Mas ele é um homem bom, ele é um homem religioso, ele é um homem que vive com o nome de Deus na boca, embora alguns tentem distorcer isso da pior forma possível, mas ele enobrece o nome de Deus, ao contrário do cachaceiro infeliz, por mais que você queira justificar. Deus, pátria e família. Olha o lema do cara. Se o cara faz tudo aquilo que condiz com o lema que ele ostenta, lógico que eu vou apoiar o cara. Mas não é só por isso, não é só porque ele fala no nome de Deus, cita conhecereis a verdade vos libertará, não. É porque o cara pratica. E além do que, eu também me alinho com as pautas que ele defende. Primeiro, o cara é contra a corrupção. Ele não tem um histórico corrupto, ele não tem rabo preso na política, como o cachaceiro e seus parceiros têm. Então eu não vou pro lado da corrupção e não vou apoiar corrupto. Lembrando que o cachaceiro tem histórico de corrupção comprovado. Segundo, o cara é contra o comunismo. Só quem conhece o comunismo, com todas as suas vertentes, toda a sua história, todo o rastro destrutivo que deixou na história, tá? Embora alguns tentem se iludir com a hipótese do comunismo e socialismo, até tentando usar base bíblica para sustentar sua loucura, nós sabemos que na prática isso é uma desgraça. Então eu não vou apoiar comunismo sendo um cristão. Eu não vou do lado de quem apoia ideologia de gênero e militância nesse sentido. E ele é contra isso. Ele defende a família tradicional porque sabe que é a célula máter da sociedade. É o que, se você tiver um casal fecundo, você pode levantar uma população toda ao longo dos anos. Se você tiver um casal de homossexuais, 2 homens não vão popular nada, 2 mulheres nada. Dá para você entender, né? Eu já tinha levantado esse raciocínio. Então essa militância é destrutiva, é perigosa. Tá? O cara quer fazer isso daí, quer praticar na vida dele, é problema. Agora empurrar na sociedade, eu sou contra também, como ele é. E a palavra de Deus também não dá respaldo para isso. Legalização do aborto. Não vou e não sou a favor. Eu sou uma criatura que nasceu. Minha mãe deu à luz, me colocou no mundo, assim como a mãe dela. E assim se dá sequência à sociedade. Quando alguém interrompe a vida de alguém covardemente, com pretextos malignos, imorais, é covardia. E eu não vou do lado dessas pessoas. Tu defende o aborto, mas nasceram, né? Cresceram. Se a mãe do Lula fosse abortista, será que a gente teria tido um grande livramento? Outra razão, e aqui eu falo com os crentinhos comunistas, a perseguição. Ele é contra a perseguição, ele é a favor da liberdade religiosa, que todo mundo expresse sua fé. Infelizmente tem crentinho que apoia o comunismo. Desconhece a perseguição tamanha que é nos regimes comunistas, contra a igreja, contra a liberdade religiosa. Vai pesquisar um pouquinho, vai estudar um pouquinho, isso está acontecendo nos países vizinhos. Pelo amor de Deus, eu não sou a favor. E aqui eu incluo todas as religiões, liberdade religiosa para todos. Até pro Vic Vanilha satanista. Sofreu censura recentemente. Isso aqui não é exclusivismo dos evangélicos. Não, é todos. Cai na lábia desse cara que você vai ver a hora que ele entrar no poder. E ele nem entrou ainda, já tá censurando o Vic Vanilha e os satanistas. Regulação das mídias. Bolsonaro é contra regular a mídia. O cachaceiro fala à torta e à direita com aquele ar de superioridade de regular as mídias. Regular você já sabe o que é, né? Eles ditarão o que é verdade e o que é mentira. Pesquisar como funciona na China que você vai saber, né? Um dos países prósperos no comunismo. Não é macaquinho, você vai citar isso daí? Vai ter a cara de pau de citar a China como próspera? Rapaz, não, eu não quero a minha liberdade cerceada, não. Eu quero poder falar na internet, descer a borracha, descer a lenha. Quem que apoia um cara que quer liberar a criminalidade à torta e à direita? Eu não aguento mais ver jovem roubando celular pra tomar uma cervejinha apoiando a polícia. Esse é o cara que vocês apoiam, que acha que um cara chegar lá pra tentar tomar teu celular e no final te dar um tiro na sua cara pra tomar uma cervejinha, é certo, é normal pra ele.
É normal um cara desse meter o pau na lei, na justiça, nos policiais e defender bandido. E eu sou a favor de Bolsonaro porque sim, ele é o cara do lado da lei. E eu, como cristão, observador da palavra, não tem como ir pro lado de um cara desse. Oro pelos criminosos, pelo pior deles, pelos assassinos sanguinários, para que Deus salve eles, mude a vida deles, converta eles, mostre a eles o caminho do arrependimento. Mas não apoio ninguém que ainda esteja nesse caminho. E quem apoia e defende bandido na sua vida ativa de crime. Legalização das drogas, meu Deus do céu. Olha o nome, drogas. Eu preciso comentar isso? Não? Acho que não, né? E ainda tem crente que apoia quem defende liberação de drogas. Nós sabemos, é só pesquisar a história aí e ver como estão os países que já deram uma liberada nas drogas. Mas não na bolha midiática. Vai lá nos bastidores, nos vídeos da galera que faz de carro passando pelas ruas, como lá nos Estados Unidos, né? Aquele bando de gente parecendo zumbi de The Walking Dead, né? Jogado pelas praças, nas ruas, nas calçadas, se drogando em plena luz do dia. É isso que você quer para sua prole, para os seus filhos? Hoje, com a proibição que tem, já tem gente que cai nesses caminhos, por qualquer razão ou circunstância que ele passe na vida dele. Imagine droga torta e à direita para todo lado, liberado para comprar, para experimentar, para fumar, para vender. Pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência. Eu não apoio isso nem a pau. Invasão de propriedades. Eita nós. A galera do cachaceiro, eu acho que eles são Robin Hood, né? Robin Hood ainda se dava ao trabalho, né? Era um comunistinha aí meia boca. Ele se dava ao trabalho de tirar dos ricos opressores para dar para os pobres e carentes necessitados. Já era errado, né? Tem que ver se era opressor, ladrão, corrupto. Vamos lá, dá um desconto. Mas agora roubar de quem possuiu por herança, dos pais que trabalharam, dos avós que construíram, né? Aí o cara vai lá, forma uma vida mais tranquila. Não, o cara não quer saber não. Ele quer chegar lá com a banca dele, com a turma dele, com a laia de à toa, de desocupado e tomar o que é dos outros. Isso aí eles acham corretíssimo, tá? Você está certinho, ó, né? Com carrinho, com tudo. E tem deles que tem carrinho, tem tudo. E aí, pelo amor de Deus, eu não apoio isso não. Negativo. E eu acho até que seria bom receber esses caras com aquela recepção que eles merecem, se eles vierem invadir propriedade dos outros, casa dos outros, né? Então por isso que eu sou a favor do cara também. O cara ainda foi e fez além. O cara foi lá e deu título para aqueles que já estavam assentados nas terras. O maior entregador de títulos de terra da história do Brasil. Desde que existe esse movimento, destruição da família, meu Deus do céu. Só quem não entende o que é a família, a importância da família, como se constrói uma sociedade, que a base é família, que vai a favor de um cara que quer destruir a família. Vocês são família, vocês vieram de família, vocês fazem parte de família. Ou você veio da evolução de Darwin, saiu do nada, veio de um guspe lá no chão. Isso é inteligência. Então não, eu não sou a favor de quem quer destruir a família. Né? Já basta a gente ter sido destruído o patriarcado aí, né? As famílias mais bem estruturadas, aquele legado de família para família, né? Aí depois, por interrupção, intervenção, doutrinação externa, os filhos se corrompem. Aí vira aquela desgraça na família, um vai para as drogas, outro vira ladrão, outro vira foboca, aí fica aquela... Meu Deus do céu. Só isso já destrói família já. Aí você imagina o cachaceiro falando que essa pauta é atrasada. E o crentinho vai lá e vota também. O cachaceiro se gaba de ter feito muitas faculdades e tudo mais. Mas vai lá, você vê os professores peladões distribuindo panfletos esquerdistas, lecionando esquerdismo e enchendo a cabeça dos jovens de merda, empurrando ele para as drogas, para a fubocagem e todo tipo de desgraceira que eles têm no coração deles. Isso daí é vantagem. Pessoas fumando droga até na porta da faculdade, lá dentro. Houve uma faculdade que encontraram até droga plantada lá dentro. É isso daí, viu? Que o cachaceiro quer. E você, crentinho, vai lá e vota. Não, eu não apoio esse tipo de coisa. Eu não quero uma sociedade bizarra, doutrinada, imbecilizada, bestializada por conta de doutrinação nas escolas. E é isso que vai acontecer com seus filhos se você ajudar a promover um cara imoral desse. E a impunidade, eu não vou nem falar da impunidade, já começa pelo o rei que usa a coroa da corrupção, né? O cara, incrivelmente, do dia pra noite, teve a sua vida justificada, santificada, imaculada por uma justiça duvidosa,
por atos imorais do Moraes. E aí tá aí o cara concorrendo à presidência. E ainda vai ter gente que vai votar no cara. É muita sacanagem. É ter uma mente muito curta. Principalmente você que esqueceu do histórico desse cara. Que é criminoso desde as arruaças, das invasões a bancos, explosões de quartéis com bomba, de assassinatos, da baderna que fizeram lá em 64 e antes disso. É esquecer muito rápido da história. Esse cara nunca se arrependeu dos pecados dele. Eu nunca vi esse cara se arrependendo de nada. Nunca. Ele sempre bate nos peitos, canta a vitória. Pelo contrário, ele manifesta a raiva que ele está de se vingar de todo mundo. Da Lava Jato, de quem condenou ele, de quem rechaçou ele, desmentiu ele nas redes sociais. Então não deixe esse cara voltar. Eu não sou a favor de impunidade. Eu quero que esse cara pague pelos crimes dele. Como calça apertada. Calça apertada tá faltando é uma boa cadeia no lombo dele pelas desgraças que ele aprontou. E esse cachaceiro também. Eu espero que ele pague os pecados dele. E há um Deus no céu. Eu vou repetir de novo. Antes que tivesse acontecido o que aconteceu com o tiranete da calça apertada. E ele caiu do trono. Deus é juiz de toda a terra. Pode ter certeza que isso não vai ficar impune. A taça de Deus, da ira de Deus, vai se encher. E quando chegar esse momento, eu vou estar aqui, se Deus permitir, para relembrar você. Então, por essas razões e muitas outras, eu não apoio o cachaceiro, mas sou do lado do Bolsonaro. Não sou bolsominion, vou repetir, mas eu sou do lado da luz, das pessoas boas, do lado do bem. Muitos guerreiros se levantaram, pessoas cheias de virtude, de verdade, de vontade de ver a nação melhor, se manifestaram, botaram a cara a tapa, sofreram perseguições, sofrem censura, sofreram, fugiram até do país, mas para defender a sua nação contra corruptos. E mesmo a igreja despertou para aquele sono da indolência que vivia, ignorando a política e o poder que ela tem e o perigo que é deixar certas pessoas sentarem nas cadeiras, formarem bancadas e militarem suas causas até promíscuas e imorais e corruptas. E ela se manifestou veementemente, e eu fico feliz com isso. Igreja é assim mesmo, tem que dar a cara a tapa. Nós não somos a semente do sangue? Somos, né? Para quem sabe a simbologia disso e a história por trás, somos a semente do sangue. Então venha o que vier, nós estamos aí para continuar defendendo o evangelho e a verdade. Não seja um covarde e muito menos ainda um corrupto apoiando um cara desse. Então, desculpem pelo tamanho do vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, comente aqui sobre essas eleições desse ano, o que você achou de toda essa movimentação, quais as suas expectativas para o nosso país depois do dia 30, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos, e vamos que vamos tentar salvar uma alma comunista socialista. E no demais, até a próxima. Pessoal, bom dia. Pessoal aqui do Lojão dos Plásticos, em Castanhal, fazendo a limpeza diária e me chamou a atenção uns panfletos que tem do Lula aqui, ó. Pessoal, acho que foi de uma carreata que passou, aí tem uns panfletos do Lula. Eu peguei aqui pra ler, né? Ó, tem aqui no lixo que estão limpando ali, tem outros papelzinhos por ali, tem na rua. Olha só, pessoal, a proposta de governo do PT, cara. Lula, PT, olha só, pela liberdade sexual e de gênero, por sindicatos fortes e atuantes, direito à liberdade do aborto, tem gente que diz que Lula não é a favor do aborto, liberação ordenada das drogas, Estado livre de movimentos cristãos, aqui eles não são nunca a favor, nunca. Desarmamento geral da população, educação inclusiva LGBTQI+, não sei o que mais, ou seja, para ensinar os seus filhos na escola a ser homossexual, lésbica e outras coisas. Descriminalização de pequenos delitos, ou seja, o cara roubou um celular, pode ir ser liberado. Roubou isso, aquilo, não foi um grande furto, pode ser liberado, entendeu?
regulação das mídias e redes sociais. Ó, tá vendo? Isso aqui, esse é o plano de governo de Lula, segundo o panfleto que diz aqui, ó, Lula 13, Alckmin e tal. É um absurdo, pessoal. Nunca devemos aceitar uma coisa dessa para os nossos filhos, para a nossa família. Por isso que devemos votar Bolsonaro 22. Um absurdo isso aqui, um absurdo esse plano de governo aqui.